A reflexão deste evangelho que nós acabamos de escutar na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo nos deve instigar a partir de duas perguntas. A primeira é a pergunta que o próprio Cristo lançou aos seus discípulos: quem é Jesus para nós? E a outra reflexão que eu gostaria de fazer é justamente em cima de uma outra pergunta: o que de fato é a igreja? O que significa ser igreja? Jesus teve essa preocupação de perguntar aos discípulos: o que estão falando a respeito de mim? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta, ou as respostas são variadas. E Jesus continua insistindo: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta vem da boca de Pedro, ou de Simão: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia a profissão de fé. Simão, a partir de então, se torna Pedro, que significa pedra, que significa rocha firme. Não é que Pedro seja realmente, humanamente falando, esse homem tão forte, porque também experimenta a dúvida, experimenta a fragilidade. Mas é Deus mesmo que o torna forte. Quando Jesus elogia, Jesus fala que não foi o sangue, não foi a carne, não foi nenhum ser humano que ele fez com essa capacidade de dar aquela resposta, mas foi o próprio Deus. Por isso é que nós vamos entendendo aos poucos o que significa ser o Messias, o que significa ser o Cristo. O próprio Pedro, em algum outro momento, vai vacilar, porque carrega dentro de si também uma expectativa equivocada a respeito do messianismo, o messianismo da glória, do triunfo, do poder humano, político e econômico, da conquista, da opressão. E Jesus se torna um Messias diferente, o Messias que é servo, o Messias que se doa, o Messias do lava-pés, o Messias que aceita o processo da morte, mas depois vai ressuscitar glorioso. A igreja de Cristo é a igreja que é sustentada pela graça de Deus. É uma igreja que ora, é uma igreja que experimenta perseguições, mas acima de tudo uma igreja que é guiada pela força que vem do Divino Espírito Santo. Na solenidade de Paulo, de Pedro, de Paulo, a partir do perfil de cada um, nós vamos também mergulhando no sentido de algumas notas, algumas características que são essenciais à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se olharmos para a figura de Paulo, Paulo representa a missão, o missionário, o apóstolo dos gentios, aquele que vai fundando comunidades em suas viagens e deixa muitos e muitos escritos. Os escritos paulinos, as epístolas, as cartas, eram textos usados não só para fundar comunidades, mas para acompanhar e fortalecer a comunidade ou as comunidades a partir de suas exortações, dos seus ensinamentos, dos seus conselhos. Um grande ensinamento para todos nós. Paróquias e paróquias vão surgindo, comunidades vão também aparecendo nas nossas paróquias, mas nós precisamos visitar, fazer essas viagens que Paulo fazia, na efervescência de querermos anunciar o amor de Jesus,
a palavra de Deus a todas as pessoas, comunidades que também, como aquelas do tempo de Paulo, experimentavam fragilidades, tinham dificuldades, mas ele nunca descansava de visitar e ensinar a verdade a estas comunidades. A igreja precisa acompanhar o nascimento de novas e novas comunidades que vão surgindo para que o amor de Jesus, a palavra de Jesus, possa ser disseminada na vida das pessoas. Na figura de Pedro, temos a dimensão hierárquica, a dimensão da autoridade, a dimensão estrutural e organizacional da igreja. A igreja não é uma instituição meramente humana. Hoje nós vivemos num tempo em que tudo, ou quase tudo, passa pela democracia. E as pessoas pensam que na igreja também é assim. A maioria levanta o braço, a maioria vai votando e vai decidindo. Mas não é essa a estrutura da igreja. A igreja é santa, é pecadora, é humana, mas é divina. E na sua estrutura, Jesus confiou a Pedro a chefia, a incumbência de ser o primeiro Papa. Tu és pedra, tu és uma rocha, e sobre esta pedra, sobre esta profissão de fé, eu vou edificar a minha igreja. E as forças do inferno jamais poderão vencê-la. Pedro, tudo que tu ligares aqui na terra também será ligado no céu. Tudo que tu desligares também será desligado. E é nessa dimensão organizacional que nós vamos entendendo a autoridade que o Papa, que a hierarquia, tem na igreja para melhor servir, para escutar os apelos de Jesus, para demonstrar ao mundo de hoje que Jesus continua amando, Jesus continua ensinando. Por isso a igreja precisa ser corajosa, a igreja precisa ser profética, a igreja tem sempre uma palavra, uma intervenção, uma exortação para o mundo de hoje. E de quando em vez, quando o Papa lança um documento, uma encíclica, sempre há pessoas que vão se contrapor, que vão perseguir, assim como lá Pedro esteve na prisão, assim como Paulo também experimentou o cárcere, a igreja nunca parou de orar. Embora perseguida, continuou fiel até ao final, permanecendo fiel aos ensinamentos do seu Senhor, do nosso Mestre, do Senhor Jesus Cristo. No mundo de hoje também queremos manter viva esta unidade. No dia que nós rezamos pelo Papa, dia do Papa, rezamos pelo nosso querido Papa Francisco, para que também seja assistido pelo Espírito Santo de Deus, seja assistido pelas preces, pelas orações de todos os fiéis, para que unidos, escutando a voz do Papa, como diz o próprio Cristo, no tempo em que haverá um só rebanho e um só pastor. Queremos nos manter unidos em oração, rezando pela nossa igreja, para que sempre sejamos fiéis aos ensinamentos do nosso Mestre, daquele que nos confia hoje a missão de continuarmos anunciando o seu nome, a sua vida a todas as pessoas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.